Boa tarde a todas, boa tarde a todos que acompanham o Conversa com o Escritor, Conversa com a Escritora. Hoje temos a honra, não é, de poder desfrutar um pouco das histórias, dessa conversa inteligente, não é, com o escritor Raimundo Carreiro, esse rubro-negro mais salgueirense Eu que salgueirense temos. da cidade, do clube não. Não, né? Não. Então, assim, nós temos uma alegria. Ele vai falar um pouco sobre a obra dele, sobre a vivência dele, jornalística, né? E, sobretudo, a respeito de um lançamento, né? Estão matando os meninos. E aí eu começo essa fala, Carreiro, primeiro, te cumprimentando, te parabenizando, é, pela tua escritura, né, tão bonita e que nos toca e que nos atravessa. E aí você está mostrando aí, né, a boneca do livro, A capa do livro. a capa do livro, que é feita por Alina Beltrão, né, a capista, que inclusive está personalizando aqui nossa sala hoje. Eu começo te perguntando, eu fiz até essa provocação lá para você essa semana, por que não estão matando as meninas, uma vez que Veja bem, estamos vivendo uma história triste, né, muito pesada. Eu queria que você fizesse uma avaliação também a respeito dessa realidade, dessa veja conjuntura. bem, nós passamos agora, Marcelo, cerca de um ano com todo dia matando menino no Morro do Rio de Janeiro. Uma tal de bala perdida, e nós passamos essa tragédia imensa. Mais recentemente, mataram um menino chamado João Pedro. E eu fiquei profundamente comovido, principalmente com os depoimentos dos pais. Aquilo me tocou muito profundamente. E eu resolvi, naquele momento, escrever um conto sobre esses meninos que morrem a cada minuto. Recentemente, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que não poderia haver mais, como se diz, perseguições policiais da polícia atrás de traficantes no Rio de Janeiro durante a pandemia. Mais tarde, e mais recentemente ainda, o próprio Supremo Federal adotou a medida, tanto que diminuiu bastante. Mas não acabou, diminuiu bastante. Ontem mesmo, no Rio Grande do Sul, mataram um bebê. E por isso mesmo que eu decidi, estão matando os meninos. Porque se a gente der uma olhada, viu, Marcelo? A mim, pessoalmente, parece uma coisa programada e projetada. Se você for ver, for observar que nós estamos vindo aí do tempo do massacre da Candelária, quando mataram mais de 20 minutos de uma vez só, de meninos, eu fui, inclusive, pesquisar na internet e encontrei uma frase extremamente dolorosa. O menino telefonou para uma amiga e dizendo assim: estão matando a gente. Então, através desses crimes bárbaros, e que só acontece no Rio de Janeiro pela ausência de autoridade, é incrível como o Rio de Janeiro todo dia falece a autoridade. Não tem autoridade nenhuma. É verdade que, mais recentemente, denunciaram governadores por corrupção. Fizeram até uma interferência militar. Mas continuou o mesmo problema. Por isso, meninos, eu pensei, quando nós vivemos uma comoção social profundamente grave, e por isso mesmo comoção, na última semana, quando fundamentalistas religiosos, naturalmente, entre a estupidez e a selvageria, tentaram invadir um hospital onde uma criança de 11 anos, uma menina de 11 anos, estava submetendo a uma cirurgia para a retirada do feto, mas simplesmente um aborto. Como é que adultos, entre eles parlamentares, pessoas que vulgarmente se dizem pastores, juntam uma turba de ignorantes para invadir um hotel, um hospital, para interromper uma cirurgia e, se possível, até linchar uma menina de 11 anos.
já estuprada, já violentada, já humilhada, e fizeram isso. É verdade, e você tocou num assunto extremamente grave, que eu de ontem para hoje, passei o dia todo, desde sexta-feira, aliás, escrevendo um conto que eu chamo A Casa do Pranto, que trata justamente desse assunto estúpido. Escrevi o conto na esperança, isso é verdade, de colocá-lo ainda no livro. Mas logo depois da nossa conversa, eu conversei com o editor, ele disse: Carreiro, infelizmente não vai dar tempo, porque o livro já está pronto e já está saindo. Está aqui o conto. Se em algum momento da nossa conversa der tempo, eu leio. Nós teremos o momento de leitura e deleite, Carreiro, e vai ser uma honra, um prazer a gente poder dar espaço para essa sua leitura desse conto, que imagino, não é, será aí também uma possibilidade, né, para pensarmos, para revisitarmos esse contexto, né, esse humano tão cruel. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa humanidade. Ela tem salvação? Olha, eu acho que não. Nós estamos vivendo, talvez, é muito esquisito o que eu vou dizer, não tem base científica nenhuma, nem histórica, mas eu creio que nem a Idade Média, com toda a sua ignorância, foi pior do que esse tempo que nós estamos vivendo. Eu não estou falando no Brasil, não. Estou falando no mundo, como nós estamos vivendo. A Idade Média teve a pandemia, a peste negra, mas nós temos a gota serena, a gota que é pior ainda. Pois é, bem contextualizado. Não é, não é peste negra, é gota serena. Pois é. Carreiro, eu fiz essa provocação porque nós vivemos outros tempos, um tempo de inclusão, em que a mulher, cada vez mais, ela está conquistando um merecido espaço, não é? Um protagonismo. A palavra empoderamento feminino nunca teve tanto em voga. Mas lá em 1975, quando você começou a escrever, você escreveu a história de Bernarda Soledade, a Tigre do Sertão. A protagonista é uma mulher, né, e que me arrebatou quando fiz a leitura lá no início. Você falou 65 ou 75? 75, 75. 75 eu era músico de rock. Eu não sei se você sabe, eu sou músico, toco saxofone, e eu tocava em banda de rock, numa banda chamada Os Tártaros, que embalou os sonhos e as ilusões de muitos recifenses, muitos recifenses. Em 75, olha, eu já estava tocado, muito tocado por a questão feminina. Por isso que minha obra tem todo um contexto considerando essa personagem. Por quê? Porque eu tive a felicidade muito grande de ter 5 irmãs. Minha mãe morreu muito cedo, quando eu tinha apenas 10 anos. Mas depois vieram, mas minhas irmãs foram o meu sustentáculo e foram a minha riqueza de viver. Acontece que, através delas, eu fiquei ouvindo, querendo ou não querendo, aquelas questões femininas mais intrigantes, mais fortes e mais violentas. Por isso mesmo, Bernardo Soledade, que, sem dúvida, tem como modelo literário as minhas irmãs, que foram e é a sustentação de minha obra. Recentemente, eu escrevi um livro chamado Colégio de Freiras, que está sendo vendido nas livrarias e divulgado nos jornais, que toca num assunto extremamente suscetível, que é muito esquisito, que é muito delicado, aliás, e que é extremamente e individualmente feminino. Chama-se A Virgindade. Muita gente estranhou e muita gente me procurou para dizer: rapaz, isso não existe mais não, digo, na cabeça de vocês. Socialmente existe. As coisas estão acontecendo dessa mesma maneira. A mulher que pede a virgindade no seu centro social, na sua convivência social, gosta ou não gosta, é marginalizada. Ainda ouço muito hoje reservas muito sérias
para moças que têm filhos. Então, a condição humana, feminina, melhorou muito, é verdade, mas ainda continua muito dolorosa. Graças a Deus, a nós todos não nos atinge, é porque nós estamos na outra condição masculina. Mas, de qualquer maneira, é assunto para escrever sempre. Em 75, como você diz, eu queria contar uma história de mulheres fortes, mulheres guerreiras, que, sem dúvida nenhuma, são minhas irmãs. Mulheres que conquistaram posição social brilhante, sem precisar perverter nem converter nada. A partir daí, eu dediquei um olhar muito especial para as mulheres. Escrevi essa novela, eu posso dizer assim a você agora, Marcelo, em 5 dias. Na verdade, eu estava numa fazenda, a fazenda da minha ex-sogra, escrevendo, descansando, recuperando a saúde, e aí me bateu essa personagem, e eu fui para o papel e escrevi densamente a história de uma mulher muitíssimo forte e mais 2 irmãs. Ela, na verdade, ela e uma irmã, chamada Inês, e a mãe, chamada Gabriela. Essas mulheres percorreram minha vida a vida inteira. É tanto que essa novela, A História da Manuela Soledade, é a mais traduzida minha. Tem tradução até na Bulgária, o que me agrada muito, porque as mulheres a mulher do mundo estão testemunhando a luta e o empoderamento da mulher brasileira, sobretudo a mulher sertaneja. Eu imagino que Bernardo Soledade tenha aberto portas, né, ou a visão de muitos leitores para esse mundo fantástico. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A partir do momento em que eu escrevi a novela, em que eu publiquei, eu fiquei mais, como se diz, mais familiarizado com os problemas das mulheres. Se você fizer uma revisão na minha obra, vai encontrar mulheres fortes em quase todos os meus romances. Vamos encontrar Mariana, numa novela chamada Semente do Sol Semeador. Depois teremos como é o nome? Dina, em Sombra Severa, que é uma personagem fortíssima. Depois vamos ter ainda na frente, e jamais bem para frente, Camila, que é a personagem de Minha Alma Irmã de Deus, Sofia, de Maçã Agreste, e recentemente Vânia, em Colégio de Freiras, e agora essa jovenzinha, essa menina, essa neném, que faz parte do meu painel de mulheres, chamada Piedade, que é a menina que é estuprada e engravidada, nesse conto meu chamado A Casa do Pranto. Porque, na verdade... Você vai ler aqui para a gente, em primeira mão, não é isso? Vou ler agora, já. Só você disser. É só você disser. Toca, maestro. Mais à frente, vamos deixar mais à frente essa leitura. Eu acho que quebrei um pouco o turno da tua fala, mas eu queria meio que retroagir um pouco e saber de você as tuas experiências da escola pública, dessa iniciação na leitura, na escrita, até você chegar hoje a ser um autor, não é, celebrado que é, porque você é premiado, você ganhou o Jabuti, você ganhou o Machado de Assis. O esforço é grande. Diversos prêmios, né? Você tem o reconhecimento da crítica, o APCA, o São Paulo de Literatura. Então, assim, olha, só um pouquinho de vaidade. Recentemente, eu fui finalista do Prêmio Carbet na França, com minha novela Sombra Severa. E Sombra Severa foi trazida também para a Romênia. Você faz ideia de para quantos países já foi traduzida sua obra? Sim, não precisa fazer muita ideia, porque são 7 países. São 7 países, é muita gente, né? Eu imagino que sim. Agora, muitas vezes, eu estou dormindo assim, acordado à noite, não é nem dormindo, e fico inquieto. Meu Deus, Bernardo Soledade na Bulgária. Quem lê esse livro pensa o quê, meu Deus? Qual é a pessoa que vai ler Bernardo Soledade? Não é? Mas tem também uma mulher muito forte, que a gente não falou nela, chamada Tia Guilhermina. Tia Guilhermina é uma personagem minha do meu romance Tango Lomango, Ritual das Paixões desse Mundo. Tia Guilhermina é uma personagem tão forte que aos 80 anos ela faz um striptease
ali na frente do cinema Trianon, no centro da cidade. Faz um striptease público. Tia Guilhermina, que é uma das personagens que eu mais gosto. E para ninguém botar defeito, né, Carreiro? Para ninguém vai dar defeito. A velhinha é uma mulher de altíssima qualidade. Você também é membro da Academia Pernambucana de Letras. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa escola, essa trajetória da escola pública, da tua iniciação na leitura, na escrita, né, e chegar a ser o Raimundo Carreiro, né? Olha, na academia, eu tenho a melhor convivência, eu tenho a melhor participação, porque aqui em Pernambuco, os membros da academia são muito sérios, muito corretos, gente de altíssima qualidade. Contando com o apoio aqui à minha direita da minha colega Luzilá Gonçalves, que além de ser uma das maiores escritoras brasileiras, é também uma amiga de um grande zelo, de um grande cuidado. Gosto demais dela, não é? Professora Luzilá, é isso mesmo. Grande Luzilá, grande Luzilá. É uma autora que se notabiliza também pela construção de romances históricos, né? Mas aí, como é que você se classifica? Porque essa coisa dos rótulos, né, é muito complexo, né? E às vezes a academia é por si um organismo conservador, porque os princípios dela são conservadores. Ela observa claramente a sociedade, as mudanças linguísticas e procura, no seu programa inicial, conservar a língua, que é uma coisa que é impossível, porque a língua é em si mesmo dinâmica. Eu, inclusive, procuro sustentar a mesma ideia dos modernistas, do movimento modernista. Nós devemos associar a literatura à língua da rua, à linguagem dos meninos, das pessoas que vivem na rua sem observar claramente as chamadas regras gramaticais. Não é que a pessoa tem que errar o tempo todo, mas é que a rua também tem que estar dentro do romance, tem que estar dentro da literatura, no seu total. Com certeza, com certeza. Ok, então, pois não. Isso é uma parte conservadora muito forte. Mas, mesmo assim, a academia é conservadora, mas não é idiota. Ela tem espaços muito claros de adesão social, de busca das questões sociais e políticas, e de associação aos movimentos populares. Com certeza. A academia não é tão estúpida assim. Carreiro, falando um pouco, insistindo, né? Eu queria que você traçasse um panorama do papel da escola pública, não é? Porque, veja, esse projeto ele nasceu exatamente no espaço, né, no ambiente da escola pública, em razão de um isolamento social, para que a gente pudesse aproximar. Eu acho que estão quebrando teus pratos aí, Carreiro. Mas olha, a escola pública, Marcelo, exerce um papel mestre na sociedade, até porque ela é a mestra social. É ali que estão reunidos os pobres, os miseráveis, os ricos, os apaziguados, estamos todos ali. Ali é a escola da democracia. A escola pública é a escola da democracia. Porque eu posso estar aqui. Eu sou apenas um homem remediado, como sempre fui. Nunca fui nem rico nem pobre. Fui apenas remediado. Mas no outro banco está o filho do banqueiro, no outro banco está o filho do catador. Enfim, é ali, é a escola de aula pública que reúne e que se ensina a democracia, a convivência da democracia, a convivência racial, a convivência de gêneros, estão todos ali. Eu fui assim, um pouco escola pública e um pouco escola privada. Porque quando minha mãe morreu em 1960, meu pai me colocou interno no Colégio Salesiano aqui do Recife. E eu estudei ali mais 3 anos interno. Mas depois voltei para Salgueiro e, naquela época, concluí o ginásio em Salgueiro, na sala de aula, no Colégio Estadual Carlos Pena Filho, que, aliás, foi um nome dado por Moura Cavalcante, e eu quero parabenizá-lo sempre que puder, porque o Carlos Pena Filho é um poeta muito importante, de altíssima qualidade e de motivo de orgulho da sociedade para a realização de uma poesia
magnífica. Portanto, voltando, a escola pública o centro da democracia. Nós estamos ali todos, culturalmente, do ponto de vista de cor, do ponto de vista de dinheiro, de social, de dinheiro, de filho de professores com filho de magnatas, não é? Filho de idade classe média com filho de catadores, enfim, somos aquilo ali nós aprendemos o que é conviver em sociedade. Se não aprendemos na escola pública, não aprendemos em lugar nenhum. Ok, Carreiro. Bom, nós temos agora um momento, Carreiro, você que é o homem das oficinas literárias, das oficinas de escrita, né? E escritores que se mais à frente, grandes expoentes da nossa literatura, como o próprio Marcelino Freire, e aí você citar outros, né? Tem o Marcelino Freire, tem o Samarone, que também passou pela... Refresca a memória aí um pouco. O Wilson Freire. Eugênia Menezes e umas poetas que Pernambuco não prestigiou suficientemente, ela morreu, magnífica, não só na poesia, mas na convivência, o ser humano, Maria Albuquerque. Maria Albuquerque foi minha aluna aí na primeira oficina. Uma senhora de altíssima qualidade moral e ética e sem dúvida, uma poeta a alcançar os melhores momentos da poesia brasileira. Quando eu fui para a Fundap, uma das minhas preocupações foi justamente publicar um livro de Maria. Eu não podia passar por aquele cargo e não deixar um registro muito forte da poesia dessa mulher magnífica, que teve uma vida muito sofrida, muito angustiante, muito dolorosa, mas que deixou uma poesia bonita, bela e encantadora. Além desses nomes, quem você destacaria hoje, né? Olha, hoje nós temos, convivendo no meio literário brasileiro, com a maior força e com o maior vigor, o nosso Ney Anderson. Ney Anderson publicou um livro que é um exemplo, não de aluno, mas de escritor, que consegue encontrar seu universo, o seu mundo e construir uma obra magnífica. O espetáculo da ausência está alcançando os melhores níveis, não só de venda, digamos que venda, que é difícil, mas principalmente de crítica literária, recebido pela crítica literária mais exigente em todos os níveis da sociedade, acadêmica, popular ou escolar, qualquer coisa assim. Ok, a gente vai para uma parte agora que é mais uma maneira de você dizer como é que você faz o teu texto, como é que você produz, quais são os contextos de produção, quais são os teus processos criativos. Então, é um momento aí para você falar um pouco e discorrer um pouco sobre isso. Eu vou soltar a vinheta aqui e em seguida você fala, tá? Marcelo. Neste momento. Pois não, Carreiro. Eu soltei a vinheta e eu imagino que você continuou a falar e talvez não tenha percebido a tua fala. Então, só para recuperar e para tomar a respeito. Por favor. Olha, pode falar. A realidade me dói, como diz a história. Eu começo a escrever a partir da realidade, a partir do drama social e das injustiças sociais cada vez mais crescentes. Tanto que eu imaginei que o Brasil não cairia mais nesse tormento, nessa angústia que nós estamos vivendo nesse momento, até com ameaça de repórteres. A realidade me dói muito. Porque, por exemplo, Maçã Agreste é um livro escrito a partir de pessoas adultos que usam crianças para o trabalho e para o sexo, e aí eu crio uma igreja que já era, naquele tempo, na década de 80, uma crítica muito vigorosa às igrejas fundamentalistas. O nome da igreja que aparece no meu livro chama-se Os Soldados da Prata por Cristo, e tinha por hábito usar os menores de rua para roubar, assaltar, praticar
abusos, enfim, os adultos usavam a criança para os seus pecados. Depois eu tenho, digamos, romances extremamente sociais, como Viagem no Vento da Baleia, que é a história de uma guerrilha falhada, que é um livro pouco lido, mas a história de uma guerrilha falhada, que conta a reunião de um grupo de amigos que tenta mudar o Brasil através da luta armada da década de 70. Esse é um livro meu que eu pediria até que os meus críticos, que não são poucos, lessem e verificassem a minha questão política, a minha questão grandemente política, que é o centro da minha obra. Eu não tenho preocupações apenas estéticas, como muita gente procura dizer. É claro que a estética me apaixona, mas muito mais a angústia, a dor e o sofrimento humano. Tudo isso é muito forte na minha obra e muito forte na minha vida. Todos os meus compromissos literários estão ligados a questões políticas e sociais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não é? Ok. Bem, eu queria que você... Veja, você é um jornalista, trabalhou por muito tempo no Diário de Pernambuco, não é? E você falou agora aí há pouco em realidade, que sua literatura tem como referência, não é, muito, não é, esse cotidiano, vamos dizer assim, eu diria, essas questões, não é, que atingem diretamente o homem, né, o humano, não é? E eu queria que você falasse um pouco em que medida o jornalismo ele contribuiu para a tua escrita. Olha, se você encontrar um romance meu, que é muito, até traduzido para o inglês, chamado A Dupla Face do Baralho, Confissões do Comissário Félix Gurgel, é a história de um comissário atrabiliário que, entre outras coisas, tortura um menino doente mental. Tortura porque é filho de um amante e ele não gosta. Então, nós vemos aí a história de um policial atrabiliário que tortura e ofende a dignidade de uma criança. Como nós chamaríamos com problema de Down, que é muito doloroso para mim, muito inquietante. Depois tem também um livro chamado O Senhor dos Sonhos, que é a história de uma eleição que é disputada entre um político tradicional e um cego. Chama-se O Senhor dos Sonhos, e tem por base a injustiça social na minha cidade, lá em Salgueiro, onde eu nasci e vivi. Eu sou, naturalmente, filho de cearense. Eu tenho mais sangue cearense do que muitos cearenses, porque meu pai era cearense e minha mãe era cearense. E minha família é cearense. Essencialmente isso. Então, porque nós nascemos ali, como eu costumo dizer brincando, na beirada. Nós estamos ali na fronteira entre Crato, Juazeiro, Brejo Santo, enfim, os lugares onde meus pais nasceram e viveram. Carreiro, uma pergunta, por que é que o amor não tem bons sentimentos? Porque o amor ele é ditatorial, ele é impositivo. Uma das coisas que mais dói no homem é o amor, não somente porque ele é lírico ou romântico, porque ele é impositivo. Se você amar com o carinho, com o afeto, com o lírico, será maravilhoso. Mas como ele não tem bons sentimentos, trata de ser impositivo e ditatorial. O amor é ditatorial. Tanto que no meu livro conta-se a história de uma família. E na família é onde se espera que o carinho e o afeto estejam mais presentes, descompromissados. Mas ali aparece um personagem que é terrível, chamado Mateus, que é, por acaso, um saxofonista. E eu sou saxofonista. Minha vida toda foi assim. De algum modo, tem é um alter ego ali, é um espelho, né? Um reflexo. É um alter ego, Não é uma coisa ligada à minha biografia, mas ligada ao meu alter ego. Você falou corretamente, muito corretamente. Bom, nós temos aqui a participação, né, de muita gente, né, de críticos literários, professores, estudantes, e
queremos te ouvir, na verdade, sobre essas provocações, vamos dizer assim, né, do Carreiro. Né? E a primeira delas é de um grande crítico literário brasileiro que nos atendeu tão gentilmente, que é o José Castelo. Né? E eu queria compartilhar aqui com você e com... deixa eu só compartilhar aqui, ver aqui aqui é o seguinte, Carreiro, eu faço meio como disse Sidney Rocha outro dia, eu faço um trabalho de DJ. Tá ótimo, muito bem. DJ literário é ótimo. Vou colocando aqui. Então vamos lá, o José Castelo, por favor. A literatura do meu amigo Carreiro é uma literatura ferozmente agarrada à realidade. Nós temos na nossa tradição literária muitas maneiras de se aproximar da realidade, né? Nós tivemos um grande realismo, o naturalismo, existe também a tradição jornalística, o modo como a imprensa se aproxima da realidade, mas o Carreiro dá um salto à frente. A aproximação que ele faz da realidade não tem nenhuma ilusão em relação ao objetivo, ao frio, ao límpido. Pelo contrário, o Carreiro, a escrita do Carreiro, entra na corrente sanguínea do cal. Ele pega todos os aspectos do humano, desde os mais tristes, deploráveis, a crueldade, a violência, a boçalidade, que infelizmente dominam tanto os nossos dias, mas ele também pega a beleza, o lirismo, a poesia, a musicalidade dessa mesma realidade. A literatura do Carreiro se define, antes de tudo, por ser uma literatura feroz, mas é uma ferocidade de amor. Ela se define por um grande amor, um amor feroz ao humano. Com você, Carreiro. Olha, é um depoimento brilhante e depoimento que toca muito profundamente na minha obra. Quando ele diz que minha obra é feroz e tal, é verdade. Castelo, nós somos hoje muito amigos, temos uma ligação muito profunda, o que me alegra particularmente, porque trata-se de um crítico literário, talvez dos mais independentes e mais dignos e de altura intelectual brilhante. Vamos lá? Ok, Carreiro. Nós temos aqui também uma estudante, né? Na verdade, uma professora que estudou a sua obra e fez doutorado, né, a partir da sua obra, que é, né, a Priscila Varjal. Né? Grande Priscila. Pois é, e ela tão gentilmente, né, nos concedeu a honra de podermos aqui contar com essa fala, né, tão inteligente dela e que eu compartilho aqui também. Tá? Eu gostaria de dar aqui um depoimento sobre o escritor Raimundo Carreiro e, ao mesmo tempo, lançar uma reflexão para os leitores de um modo geral. Eu me lembro que quando eu conheci Carreiro, eu estava no curso de letras e eu tinha sido convidada para fazer um trabalho sobre os Somos Pedras que se Consomem e apresentar na quadra da faculdade. Daí, o dia da apresentação contaria com a presença do próprio escritor e, gelada, eu estava no dia da apresentação imaginando, bom, eu vou sacar agora, né, quais são os links que existem entre o escritor e os personagens, né, o Leonardo, o Sigfredo, lá do Somos Pedras que se Consomem. E de repente me aparece a figura do Carreiro com um tercinho na mão, completamente oposta, né, em imagem,
a figura dos dois protagonistas, né? Dos dois personagens principais, não o protagonista é Leonardo, mas o Siegfried Freire também tem uma importância muito grande dentro da narrativa. E daí eu fiquei pensando, cara, qual é a relação então entre personagem e autor? Quer dizer que o autor não escreve a própria história no livro? Quer dizer que eu não vou encontrar aqui uma criatura do tipo, né, violenta, do tipo do personagem dele? E daí eu comecei a refletir muito sobre as semelhanças que a gente fica tentando identificar entre obra e autor, né? Eu acredito que isso aí faz parte de toda leitura e que quando a gente consegue desvincular, romper essa nossa crença, né, de que eles são o mesmo, a gente consegue realmente entrar na narrativa. E o meu amigo é muito doce, uma pessoa maravilhosa, uma criatura muito acessível, muito humana, completamente diferente dos personagens dele. Aqui vai a minha homenagem, meu grande abraço para o Raimundo Carreiro. E pela homenagem. Obrigado e estou à disposição. Vamos lá, Marcelo. Na verdade, essa é uma teoria já antiga da literatura, mas que eu reforcei na sala de aula e nos meus livros. Narrador é uma coisa, autor é outra. Por isso que se costuma dizer assim. Guimarães Rosa diz, viver é perigoso. Guimarães Rosa nunca disse isso. Quem diz é Riobaldo, que é o personagem dele, o narrador. Ele não diz. Se ele disser, é no outro lugar. Em Grande Sertão não é. Porque o narrador não é o autor. O autor não é o narrador. Seria um erro grave se misturassem. Muito bom. Carreiro, ainda retomando um pouco a fala do Castelo, e lendo aqui uma resenha que ele fez para a revista Continente sobre sua obra, queria ler um trechozinho em que ele diz: Carreiro nos confronta a todo tempo com uma zona obscura que ultrapassa os limites humanos. Assim, ele nos leva a desconfiar do próprio humano e a considerar a possibilidade de uma esfera do inumano. Como é que você recepciona essa fala? Olha, na verdade, essa frase, mais uma vez eu repito, Castelo vai ao encontro da minha obra e revela o que ela tem de mais importante. Eu procuro na minha obra não só a parte social e política, mas também a parte, digamos, antropológica, de tirar de dentro do homem aquilo que ele tem de mais forte, de mais belo e de mais cruel. Porque o homem é tão bem feito, tão bem equilibrado, que ele consegue ser, ao mesmo tempo, cruel e extremamente belo. Esse é que é o grande desafio do homem. Com suas injustiças, com suas grosserias, com sua estupidez, com a sua formação social grandemente agressiva, mas aí a humanidade se confronta diante dela e do espelho, diante da grandeza e da baixeza do homem. Essa é a humanidade, conforme eu vejo, e Castelo analisa corretamente. E agora um pouco sobre a Priscila Vajal, né? Qual é o sentimento de ser um autor estudado também na academia, né? Porque uma coisa é você ser lido, ser reconhecido pelos leitores, pelo público em geral, mas também esse reconhecimento na academia. Olha, eu tenho tido muito sorte na academia. Já existem hoje, pelo menos, 3 doutorados em torno da minha obra. Essa de Priscila, que é brilhante, tem também a de Eliane Costa, do Rio Grande do Norte, que é magnífica também, e tem outra de Cristiana Amorim, no Rio de Janeiro, que, na verdade, procura analisar, aprofundar e questionar a minha obra na sua totalidade, num painel completo, e não apenas em 1 ou 2 livros. O que não quer dizer que diminua as outras. A de Priscila, por exemplo, a de Priscila e a Eliane são ótimas. Tem também outro estudante do Rio Grande do Norte, que por um momento eu esqueci o nome. Mestrado tem uns 20. Pós-graduação também. Eu acho que nesse sentido eu tenho sido um homem de muita sorte. Um homem, já não digo, um escritor de muita sorte. Porque tem sido avaliado, analisado e questionado em várias áreas. E sempre com muita competência. E isso é muito bom.
Ok. Bem, nós temos, eu queria só reforçar aqui, aproveitar para fazer um parênteses e reforçar que nós temos ainda o sorteio, né, que é lá no final, e que as inscrições continuam abertas até as 6 horas, tá certo? Então, daqui a pouco, lá no final, a gente vai fazer o sorteio de 5 livros do Carreiro, gratuita a inscrição, e ele vai dedicar e vai enviar pelos correios. Não é? Até há pouco tempo, Carreiro, a gente tinha 115 pessoas inscritas para concorrer aos seus livros. Gente dos mais variados estados do país. E eu levo o livro com o maior prazer, com a maior alegria. Então, Rio de Janeiro, né, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, o que você disse que tem um sangue aí, né? É bom porque é um painel brasileiro de leitores. Pois é. Então, daqui a pouco fecha a Simpla e aí depois a gente faz o sorteio. Então, só para relembrar vocês, quem desejar participar desse sorteio, tá certo? Eu queria, antes de dar continuidade, Carreiro, às demais perguntas, às demais participações, saber de você como é que foi aquela experiência, vamos dizer assim, de quase você viveu e que você vivenciou, experienciou, e que, a partir dali, aquilo te motivou a fazer um texto, a escrever um livro. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, por favor. Olha, o sofrimento e a dor humanas são muito fortes na minha alma e exigem do escritor o máximo de empenho, o máximo de sacrifício, o máximo de luta. Por isso mesmo que o que me provoca é o ser. A minha obra o estudo do ser. O que é ser, o que é viver, o que é se contextualizar dentro de uma sociedade, às vezes, tão dura e tão cruel como a nossa. Eu acho que é claro que os outros países têm também as suas dores e têm gerado grandes escritores. Mas eu acho que isso tudo no Brasil é muito grave. Que no Brasil não se costuma respeitar ninguém, nem nada. Nem ninguém, nem nada. Jorge Amado já chamava atenção para esse problema da infância abandonada em 1930. Né? Graciliano escreveu uma obra brilhante, tocando em aspectos da alma humana a partir do sertão. Quando eu falo alma humana, eu sei que tem pessoas que não gostam, que não é nossa tarefa. Porque para chegarmos ao social, temos que partir da dor da alma, que passa pela questão física e pela questão social. Não é uma especulação filosófica, é uma especulação concreta e real. Você que perguntou isso, não foi? Eu estou certo? Eu gostaria que, se possível, você falasse um pouco sobre o livro, né? A minha alma, não é? Irmã de Deus? Corpo, não, a minha alma é irmã de Deus, não. Este corpo, fugiu agora o nome. O Senhor agora vai mudar de corpo. Sim, o Senhor agora vai mudar de corpo, não é? Se possível. Bom, em 2010, eu tive um AVC, que era uma coisa, eu vou ser muito sincero com você, que eu não esperava, porque eu tinha problemas de saúde provenientes do álcool. Eu sempre bebi muito. Nesse período, eu bebia uma garrafa de uísque por dia. Porque para aguentar a vida, meu velho, só bebo. Bom não dá para aguentar, não. Entendeu? Então, veja bem. Então, eu, em certo momento, pensei que eu teria, em algum momento, uma cirrose, ou um câncer de fígado, ou coisa qualquer parecida. Pelo contrário, veio o AVC, que ainda hoje me dá muito trabalho, que eu tenho que ir a fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, de várias especialidades, periodicamente. Isso me deu uma experiência incrível. Mesmo porque eu achava que ficaria bom, e não fica. Quem teve AVC e pensa que vai ficar bom, tira o cavalo da chuva, porque não fica. Fica bem, mas não fica bom. É uma mudança de uma letra, mas é verdade. Né? Fica bem, mas não fica bom. Pois é. É verdade. Você, depois disso, e antes mesmo, a despeito da doença que ele acometeu, você produz muito, você escreve muito,
não é? É uma máquina, né, de escritura. Você é uma produção, você está no seu esplendor, não é? Olha, E deixa eu só dizer uma não é coisa. Eu ia isso. dizer uma coisa, Marcelo, no princípio, mas não deu tempo. Ou na hora escapuliu. O que eu quero dizer é a primeira frase da minha autobiografia. Quando nasci, pedi leite, me deram um livro. Na minha casa tinha livro por todos os lugares, além das professoras. Eu tinha um irmão que já não estava morando com a gente, porque tinha viajado para lutar pela vida, chamado Francisco, que deixou uma pequena biblioteca. Eu vou dizer para você, eu tenho muita sorte. Deus gosta muito de mim, mas muito mesmo. Eu tenho até medo desse amor que Deus tem por mim. Então, mas veja bem, quando eu comecei a abrir os olhos, eu recebi muitos livros. Eu fui na loja para meu pai e descobri 3 caixotes, só tinham livros. Desde Dostoiévski, Ibsen, até Graciliano, Jorge Amado. Jorge Amado nem tanto, porque a educação brasileira cometeu um erro enorme, que foi, vamos dizer assim, tirar Jorge Amado das escolas. Jorge Amado é um autor que não poderia deixar de ser analisado, criticado, debatido na escola e, sobretudo, na escola pública. Em nenhum momento, sob nenhuma justificativa, qual fosse a censura, patrulhamento, o que fosse. Mas Jorge Amado tinha que ser muito estudado, porque é aquele autor que consegue debater e questionar a realidade brasileira, que muitas vezes o estudante não vê, porque são tratados como florzinha do jardim. Não são flor. Gente não é flor de jardim, gente é gente. Chique-chique, não é flor. Você falou dessa coisa do privilégio, né, de nascer ali cercado de livros. E o que é que você acha do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes? Ele quer sobretaxar o livro, né, 12% aí, em cima do livro. Eu chego a imaginar que isso não é uma coisa séria. Um homem sério não pensa nisso. A partir daí, eu não posso acreditar em nada que ele faça. Tudo que ele fizer é falta de seriedade. Porque um homem sério que tenha rigorosamente o mínimo elementar de correção e de vida não pensa numa estupidez dessa. Principalmente quando ele alega que o livro é coisa de elite. Em absoluto. O homem brasileiro só conseguiu ver, questionar e estudar o mundo. Espera aí que chegou eu vou na frente de vocês. A ligação do meu editor. Tranquilo, velho. Alô, Samuel, magnífico. Extraordinário, Samuel. Diga aí. Ótimo. Certo. Certo, certo. É uma sessão assim. Porque, Samuel, não sei se está lembrado, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. É porque não sei se está lembrado que quando eu publiquei As Sombrias Ruínas da Alma, As Sombrias Ruínas. Bom, gente, eu peço desculpas a vocês. O Carreiro precisou interromper essa participação aqui, o editor dele entrou em contato, mas logo que possível, não é, a gente vai retomar aqui a fala, a conversa, porque a gente ainda tem outras participações aqui, né, a fazer, e eu pediria a vocês só um pouquinho de compreensão aí, daqui a pouco a gente retoma. Vamos ver aqui, tá? Bom, eu queria
me comunicar aqui com vocês através do chat, vou para o chat aqui agora, e aí vou marcando a presença aqui de vocês. O Rafa Monteiro, né, está aqui, faz tempo que não vejo meu amigo, o Raimundo Carreiro. Tem o Lucivaldo Silva também, marcando presença, o Antônio Araújo, a Francilene Lima, nossa gestora, que daqui a pouco vai ter uma participação, vai falar, a Josiane Nascimento, a Joyce Souza, está sempre marcando presença aqui, a professora Ana Albuquerque, a Lucenilda Santos, a Natália Garbulho, a Isabela e Juliana da Silva, a Astrid Santiago, o Mavilson Oliveira, coordenador da Biblioteca da Escola Monsenhor Manuel Marques, da Gré Recife Norte, e temos aí a presença também do grande escritor Sidney Rocha, né? Abraço, Carreiro, Marcelo, todos e todas, Ana Paula Costa, boa tarde a todas e a todos, o Edivaldo Santos e Silva, né? Também aqui presente, ele disse aqui, ele é de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, seja bem-vindo, Edivaldo, a Cailane Albuquerque, né? E nós temos aqui também Confabulando com Rômulo Ramos, né? Muito bom aqui, o Nivaldo Tenório, o escritor Nivaldo Tenório, Confabulando com Rômulo Ramos, está dizendo aqui, muito Carreiro, saudades de você, fui seu aluno no curso do SESC, e o Lucivaldo Silva, deixa eu ver aqui se o Carreiro saiu da sala aqui, eu acho que a conexão dele acabou por encerrar, e aí a gente vai tentar contato para restabelecer essa comunicação. Eu acabo de receber aqui pelo WhatsApp uma pergunta do Vandeck Santiago, né, o editor do Diário de Pernambuco. Gratidão, Vandeck. Deixa tentar o contato aqui, enquanto segura aqui a audiência. Tem 47 pessoas simultaneamente e vamos tentar recuperar aqui, restabelecer essa comunicação. Ele ainda está ao telefone, pelo que eu estou vendo aqui, porque tentei ligar e deu ocupado. Não é? Deixa eu ver aqui. Gostaria de falar ainda, né, sobre a presença aqui do Lucivaldo Silva. Ele disse que Bernardo Soledade foi quem abriu os olhos para esse escritor fantástico. O Judas Tadeu Gomes, educador de apoio da Eren Silva Rabelo. A Marta Dantas, né, o Lucivaldo Silva volta de novo e diz, uma provocação, imagino, né? Raimundo transita muito entre o sagrado e o profano. Será que ele teve uma referência que o levasse a essa transição em sua escrita? Né? É importante que ele estivesse aqui, porque aí a gente poderia, né, fazer esse diálogo, essa conversa. Né? O Sidney falando sobre a tia Guilhermina e Camila. Né? Deixa eu ver aqui se... a Daphne, né, Ferrão, a professora Luzilar, né, parabéns, né, excelente Luzilar, grande escritora. O Severino Pedro, lá no Bezerros, né, excelente live, o Carreiro é uma maravilha. E Daphne Ferrão, minha gata se chama Zilar, em homenagem a Luzilar Gonçalves. Nós temos a professora Sirlei Monteiro aqui presente também. Daphne Ferrão, estudantada do Severino Krause, está presente aqui, coisa boa, Daphne. A Ruba Emília também, Raimundo Carreiro, a literatura é a história dos escombros humanos, lá está a dor de viver e está no mundo incompreensível. A Flávia Pires, boa tarde a todos. A Rejane Pascoal, a escritora Rejane Pascoal, que passará por aqui também, boa tarde a todos. O Antônio Araújo de novo, sou da Escola Severino Krause. A Marta Dantas, professora Marta Dantas, né, de Química da EREM, da trajetória exemplar, uma lição ímpar para todos os alunos de escola pública. E o Antônio aqui, estou muito feliz em ver essa live. A Lenice Lima, boa tarde a todos. Conceição Rodrigues, que oportunidade ouvir Carreiro. Gratidão, Conceição, da tua presença aqui. Né? E nós temos também a Socorro Vieira, a Astrid Santiago, oportunidade única, está escutando esse grande escritor.
Conceição Rodrigues, o amor não tem bons sentimentos, a obra-prima de Carreiro. E o Sidney Rocha disse aqui que Mateus aparece noutra obra de Carreiro. A Janaína Lima, né? O amor é ditatorial. Ela disse que amor aqui. Sidney Rocha, alter ego mesmo natalício. Valdirene Gonçalves, boa tarde, Valdirene. Professora Ângela, marcando presença aqui também. Professora da biblioteca da Escola Tomé Gibson, né? E da Escola Pedro Alcântara. E temos aqui a presença do Sérgio Costa Carvalho, escritor. Obrigado, Marcelo Batalha, pelo grande presente dessa tarde. Poder navegar com Raimundo Carreiro nas suas belíssimas obras. Coisa boa. Eu vou colocar alguém no ar aqui, vou chamar alguém para entrar no ar aqui, tá certo? Nós temos aqui a professora Carla Lira França, grande autor, Raimundo Carreiro, excelente escritor. E assim, Carla, o Raimundo, ele está aqui na 10ª edição, a gente já percorreu aí, já tivemos a participação de vários autores, né? De uma autora por enquanto, mas próxima semana a gente já vai ter a presença poderosa aqui da editora, da escritora Cláudia Nina, né? Então, vai ser muito legal. Então, já estou anunciando aqui em primeira mão. E eu vou trazer, enquanto o Carreiro não chega, eu vou trazer um outro colega aqui, autor, para a gente conversar um pouco, né? E, de repente, a gente pode chamar mais alguém para participar um pouco dessa live aqui, tá certo? Eu vou mandar o link. Vamos ver aqui, para a gente não perder essa oportunidade de conversar um pouco, não é? sobre o Carreiro, sobre a obra do Carreiro. E será que o Sidney Rocha está por aí? Deixa eu mandar o link aqui para ele, porque aí ele pode participar dessa conversa também, né? Sidney Rocha, dá um sinal de vida aí. Eu vou mandar o link para você entrar, tá? Acabei de enviar para você o link. Nós temos aqui também, deixa eu ver, no YouTube, não é? Nós temos aqui a Juceli, ela está dizendo que o áudio não está bom. Imagino que tenha sido na inserção de algum vídeo, não é? Porque realmente a qualidade, como foi gravado com celular, a qualidade baixa um pouco, tá certo? Mas imagino que tenha sido restabelecido. Nós temos a presença aqui da Sara da Fonseca, né? Ela é professora e é do Recife. A Carla Lira Franca, né? Grande autor, Raimundo Carreiro excelente. A Daphne está aqui também, mais uma vez. O Israel Mário, ele nome comprido, Paranapiacaba, Santo André, São Paulo. Antes tarde do que nunca, estou conhecendo um pouco sobre o Carreiro. Coisa boa. Deixa eu ver aqui se tem. Cadê o Sidney? Sidney, cadê você? Tô no ar. Opa, coisa boa, rapaz. Que alegria. Olha, eu acho que vamos dar continuidade enquanto o Carreiro não volta aí, né? Eu acho Será um prazer, porque primeiro falar sobre a obra de Carreiro é sempre uma alegria. Eu sou um leitor e um admirador da obra de Carreiro e, bom, conheço um tanto dos seus personagens e será um prazer falar sobre a obra dele e também homenagear esse programa que você vem fazendo com tanta vontade, cara, com tanto tesão, que a gente não... Da segunda-feira eu tinha que fazer alguma coisa e disse, não, eu vou assistir ao Conversa com o Escritor. Eu posso... Mande bala aí, me diga em que idioma que a gente fala. Cara, eu quero que, conhecedor da obra do Carreiro como você é um cara que organizou, foi curador de uma exposição sobre o Carreiro. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A fala é tua. Monopoliza aí, vamos lá. Não, quero falar enquanto o Carreiro resolve. O Carreiro deve estar falando com o editor dele, e como ele está lançando um livro novo agora, as dúvidas entre o editor e o autor não param,
Na verdade, nós podemos dizer que eles digladiam o tempo todo a obra. Eu só espero, Sidney, que o editor não diga ele, não leia o conto, porque ele ia ler o conto, rapaz. E eu disse, É bem provável que Samuel faça isso. não, pelo amor de Bem Deus. provável. Eu tenho a sorte de ter o mesmo editor que Carrero, Samuel Leão, da editora Iluminuras, e ele é muito rigoroso com essa coisa dos direitos da obra e etc. Carrero deve estar recebendo lá umas verdadeiras sabatinas. Mas uma das coisas que a gente pode anotar na obra de Carrero, os professores e professoras desse programa podem também observar, é que um pouco a obra de Carrero é um tanto sobre o ato de escrever. Ele é muito preocupado com essa questão estética, não somente da beleza, mas da formação da frase, a construção do personagem. Claro que toda obra tem um certo discurso, e Carrero escolheu desde muito cedo também uma profissão de fé que, além dos elementos da fé que estão na obra dele, além dos elementos sobre a loucura, além dos elementos sobre a beleza, há também essa coisa da posição social do homem no mundo. Mas, no caso de Carrero, tem uma obra que eu quero chamar a atenção. Carrero acabou de chegar. Ah, que bom, então eu deixo. Eu estava Não, mas dizendo... fica aí, Sidney, fica aí agora. Eu só estava meus tentando... amigos, Marcelo, Sidney e meus amigos, por favor, desculpem, porque Sidney sabe, era a ligação de Samuel. Não tem como dizer não vou atender. Eu estava aqui, Carrero. Estava aqui de reserva, que eu sempre sou teu reserva. Mas para lembrar que, por exemplo, um livro como esse de Carrero, que é o Viagem ao Ventre da Baleia, que é um livro da década de 80, tanto quanto esse livro Sinfonia para Vagabundos, um dos preferidos meus da coletânea de Carrero, ele tem duas coisas em particular. O leitor e a leitora vão pegar, que é sobre o ato de escrever mesmo. Você pega, por exemplo, o começo de Viagem no Ventre da Baleia, é sobre... Olha que começo interessante. O começo diz o seguinte, rapidamente, só para eu encerrar e Carrero seguir. E Carreiro é o seguinte, eu estava preocupado, falei aqui com o Cid, eu disse, será que Samuel disse, não leia um conto não, sobre a menina, não, pelo amor, eu digo não. Não. Então, olha como é que começa dignamente Viagem no Ventre da Baleia. Apenas uma folha de papel, uma única folha, e parecia que todo o destino humano se debatia ali. Note essa primeira frase de um livro de 86, e vamos para um livro da década seguinte, que diz o seguinte, olha o começo do livro, como tem a ver com o ato de escrever o tempo todo, e como Carrero está o tempo todo ligado a essa questão do escrever. O prólogo diz, primeiro instante, como é que a gente escreve uma história? Graham Greene explica, e ele fala a explicação do grande escritor Graham Greene. Ou seja, já que eu intervi aqui para atrapalhar a conversa de vocês, deixo a pergunta... Não atrapalhando, não, tá enriquecendo. Deixo a pergunta aí para vocês, Carrero. O ato de escrever é o ato mais importante, é um sacerdócio na sua vida. O que você seria sem o ato de escrever? Um beijo para vocês. Eu não existiria. Simplesmente isso. Eu não existiria, Sidney. Você sabe como eu sou. Eu só sei viver escrevendo. A coisa que eu mais adorei foi essa pandemia. Sabe por quê? Porque eu fiquei em casa escrevendo. Não precisei cumprir relógio, não precisei sair para pagar táxi, não precisei sair para enfrentar engarrafamento. A literatura era tudo que eu quero na minha vida. Então, fiquei em casa, além de contar com a companhia de Madalena, de forma que não tenho o que se questionar. Eu adorei essa pandemia, adorei. Tranquilo, o Sidney voltou lá para o YouTube, Carreiro, e a gente vai dar continuidade. Eu sei que seu horário aí, a gente tem uma hora, né, muito precisa a cumprir, e aí eu vou soltar aqui, vou liberar aqui, depois eu volto lá para o chat, porque tem uma presença muito forte, né, do público, falando, fazendo uma interlocução muito legal com o que a gente está conversando aqui. Mas eu quero soltar aqui a Francilene Lima, que é gestora da nossa escola, e ela tem uma mensagem aqui para todos nós, não é? E, por favor, professora Francilene. Olá, queridos. Meu nome é Francilene Lima, sou gestora da Erendon Vital
Estou muito feliz por estarmos vivenciando o projeto Conversa com o Escritor, do nosso professor Marcelo Batalha. Este projeto que tem sido um diferencial não só para a Biblioteca da Ellington Vital, mas para todos nós que estamos participando, estudantes, professores, funcionários da regional, funcionários da Secretaria de Educação, professores das mais variadas escolas, dentro e fora do estado de Pernambuco, pessoas que trabalham nas bibliotecas, seus coordenadores, enfim, todos nós que estamos usufruindo desses momentos lúdicos, desses momentos de aprendizagem e compartilhamento de conhecimentos, estamos adentrando aí, ampliando nosso leque nessa cultura literária tão rica e tão maravilhosa que possuímos. Quero agradecer muito a presença do nosso querido Raimundo Carreiro e gostaria que ele compartilhasse conosco algumas experiências significativas que ele vivenciou e tem vivenciado nas oficinas literárias que realiza, aquilo que ficou marcado, inclusive na sua aprendizagem de vida, de escritor, de pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigada por estar conosco, Raimundo. Um abraço. Diga, Marcelo. Pode falar, Carreiro. Desculpa aí, eu demorei a tirar o vídeo, mas aí é com você para dar atendimento a essa fala, né, da professora. Ela é interessada em saber as histórias nessas oficinas literárias, não é? Carreiro? Oi, estou aqui. Tá me ouvindo? Pois não? Estou lhe ouvindo bem. É porque você me faz a pergunta de alguma coisa interessante que tocou na minha alma. Eu vou lhe contar um fato que parece pouco, mas foi demais para interferir na minha vida literária. Eu era repórter do Diário Pernambuco e à noite eu estava de plantão, telefonaram para o jornal que tinha havido um assalto a um motorista de táxi lá no Jequiá, que é um bairro do Recife. Eu fui lá. Cheguei lá, entrei na rua, estava tudo apagado, tudo escuro, e o carro parado assim, e um carro parado. Eu me aproximei, a polícia não tinha chegado ainda, eu me aproximei e ouvi o rádio do carro, cantando Índia, tua imagem. Aquela música, uma guarani, na verdade, uma guarani folclórica lá do Paraguai. Aí eu me aproximei para ver o que estava acontecendo. O motorista estava na direção, sentado, morto, com um tiro na nuca, desculpa, na nuca não, na testa, aqui, e o sangue descendo, e o rádio indiferente, tocando Índia. Eu sei que aquilo ali é mecânico, o rádio não ia saber que tinha um morto ali. A pessoa acabado de ser assassinado, sem poder se defender, com os dois braços e dois pés ocupados, naquela área escura, né? Com um grande silêncio externo, mas interno, o motorista morto e o rádio tocando Índia, tua imagem. Aquilo ficou para mim como um acontecimento mais importante, mais sério na minha vida de escritor. Nunca mais eu esqueci, e vou dizer a você com mais seriedade, nem quero esquecer. Aquilo é uma dor que não se esquece. Não se deve querer esquecer. Até porque quando eu digo que eu não escrevo para interpretar a dor. Eu quero ser a dor. Eu quero saber como é a dor, que eu quero estar dentro dela. Eu não quero estar fora, não. É por isso que eu escrevo. Que bonito, Carreiro, muito forte. Veja, eu tenho aqui uma pergunta, o Vandeck mandou aqui pelo WhatsApp e disse: Marcelo, meu comentário, Raimundo Carreiro é o maior escritor brasileiro da atualidade, ponto. Olha, o Vandeck está ficando doido. Olha, por favor, ele sabe o que diz. Aí ele faz uma pergunta aqui: Carreiro, você escreve todo dia? Tem um período específico do dia para escrever? Não, todo dia eu escrevo. Com dor, sem dor, desmaiando, sem desmaiar. Do jeito que vier, eu traço. Eu não tenho muita disciplina, Carreiro? Tenho muita disciplina e não tenho luxo com literatura. E literatura não se espera por inspiração, espera pelo trabalho. Sente e escreva. Carreiro, eu estou vendo aqui no chat que, por exemplo, a Astrid Santiago pergunta sobre a tua participação no movimento armorial, não é?
lá atrás, e a sua obra, Bernardo da Soledade, a Tigre do Sertão, ela se notabiliza pelo próprio Ariano, né? O próprio Ariano diz isso, que você, a sua obra, o segundo livro, né, do movimento armorial, o primeiro é a Pedra do Rei, no livro dele, em seguida, como foi essa relação? Conta rapidinho para a gente aí. Olha, foi mais ou menos o seguinte, como eu já disse aqui, eu era músico, tocava em banda de rock, e eu, honestamente, esperava passar a minha vida como músico, estudar bastante e sair de instrumentista para maestro, e continuar a minha vida, e até para compositor, embora eu não tenha sido muito um bom compositor. Então, quando eu parei com a música, eu fui para casa do meu irmão Geraldo, me tranquei num quarto e comecei a escrever um romance, meu primeiro romance, que se chamava... Não, peraí, que eu estou tentando lembrar o nome. Eu nunca esqueço esse nome. De repente esqueci. Mas, assim, são as coisas das lives, né? Gigante Mundo em Quatro Paredes. Gigante Mundo em Quatro Paredes. Que era a dor de ser adolescente. Embora, depois acontece que, como eu sou filho de Deus e Deus gosta muito de mim, quando eu terminei de escrever, eu fui na livraria, chamada Livraria Nacional, na Rua da Imperatriz, comprar um livro. Cheguei lá, disse ao vendedor, olha, eu acabei de escrever um romance. Ele disse, mostra a Ariano Suassuna. Eu disse, eu não sei quem é Ariano Suassuna. Eu não conheço a Ariano Suassuna. Eu sei quem é de nome, mas não conheço a pessoa. Ele disse aqui o telefone dele. Aí eu liguei para lá, Ariano, olha, eu queria que o senhor lesse meu livro. Ele disse, venha que eu quero ver. Eu levei lá e ele deu um parecer assim, de repente, que para mim foi o maior parecer de um escritor, poderia dizer um escritor mais novo. Ele disse, eu vou ler. Se eu não gostar, não significa que não presta, significa que eu não gostei. Isso, para mim, já foi uma aula espetacular, de humildade e de seriedade intelectual. Eu deixei o livro lá e fui embora. Aí, quando eu voltei, na outra terça-feira, foi uma terça-feira, ele disse, olha, o livro não é muito bom, não. Falta amadurecimento. Foi ótimo. Já a pessoa, se ele diz, não, olha, que coisa bonita, coisa... Não, falta amadurecimento, tanto pessoal quanto intelectual. Isso foi importante. É claro que isso me fez me ligar imediatamente a Ariano. Para quem estava ligado a criar um mundo, estava tentando, querendo ligar um mundo literário, ficcional, essa relação com a Ariano foi uma coisa mais extraordinária com isso na minha vida. Um jovem que estava querendo a literatura, de repente entra na casa de uma das figuras maiores da literatura, que lhe mostra um livro chamado A Pedra do Reino, 800 páginas de grandeza e de beleza. É claro que isso teria que influenciar muito minha vida. E o pensamento de Ariano a respeito do homem brasileiro me animou muito, me animou muito. Nós tínhamos conversas de horas, de dias seguidos. E a partir daí eu comecei a escrever. E aí, quando eu escrevi as primeiras coisas, Ariano leu Descarreira-se Armorial. Quando eu entreguei o livro a ele, ele disse, vamos publicar imediatamente. E publicou. Então, eu me filiei ao movimento armorial com a convicção de que estava me ligando a um segmento literário que questionava, invocava e analisava o destino, não só o destino do Brasil, como é que o Brasil ia se realizar como uma grande nação. É claro que ainda há muito o que se consertar. Ariano se preocupava muito com isso. E me entusiasmei e segui o caminho armorial. Ok, Carreiro. Carreiro, eu queria reservar só um momentozinho aqui para trazer para você a participação, pequenas participações das pessoas que estão acompanhando a gente aqui nesse momento. Certo. Se você me permite, nós temos aqui a Renata Alves Brito, grande prazer em escutar Carreiro, né? Foi indicação de leitura para meu vestibular. Ana Paula Costa, que maravilha ouvi-lo. Professora Carla Lira França, é verdade, Carreiro. José Wesley está aqui também, Edivaldo Santos e Silva. Eu quero ganhar, ela está se referindo ao sorteio, né? Amo ler. Astrid Santiago, a participação de Raimundo, que eu já disse, né, no movimento armorial. A Daniele Silva, Carreiro, sábio, preciso, espontâneo demais. A Keila Lima, riquíssimo, né? A professora Carla Lira, a gente espera
Fique tranquilo, isso aí foi quando houve o hiato que você precisou sair, Carreiro. Então, o pessoal extremamente paciente aguardou você aqui. Foi um intervalo para o coffee break, de acordo com o Marvinhos Oliveira aqui. Então, nós temos aqui a Ana Paula Costa, a Fabrícia Souto, Fernanda Caldeira, Nelson Sampaio, Maria Lúcia Ambrosio, Leonardo Ierudá. Ana Paula Costa é daqui do Rio. Deixa eu ver aqui. Ana Paula Costa, um show, eu não sei te dizer porque aqui não está apresentando o local. Ana Paula Costa foi a minha primeira editora na Record. Foi, né? O nome é legal. Tá certo. Nós temos a Keila Lima aqui dizendo a vizinha da Arém Dom Vitória, Arém Silva Jardim, está aqui presente, parabéns. Nós temos o Leonardo dizendo a língua portuguesa é nosso corpo, a literatura é nossa alma. Tem Shirley Aparecida aqui de Ouro Branco, de Minas Gerais. Um livro do Raimundo Carreiro, ótimo presente. A Isadora Cristina, da Universidade Estadual de Minas Gerais, está aqui presente também. Então, é isso. Tem muita gente aqui, não dá para ler tudo de todo mundo aqui, mas Israel Mário Lopes, estou na dúvida de quais livros adquirir. Qual ou quais? 2 ou 3, Carreiro. Indica para quem vai mergulhar na obra dele agora, né? Então, eu acho que uma boa medida, eu não sei para quando está previsto, não sei se o Samuel já liberou essa informação, Carreiro, mas estão matando os meninos. Você tem uma ideia de lançamento? Olha, em princípio, e só em princípio, o livro deve ser lançado durante a virada cultural de São Paulo. Eu, inclusive, já gravei o vídeo do meu pronunciamento. Eu acredito que será lançado ali. Pelo menos é a promessa e é o encaminhamento das coisas. A produção é da Biblioteca Mário de Andrade, dirigida pela querida Josélia Aguiar. Agora o som sumiu. Nós temos aqui, Caio, algumas perguntas, o pessoal se empolgou e começou a mandar fazer perguntas, mas a gente tem um tempo aqui, gente, limitado até 6h30. Aí eu vou pedir a Caio só uma gordurinha aí, Caio. Fique tranquilo, meu filho, vamos tocando para frente. Então, assim, diz o padre que problema é a salvação da alma. O resto a gente resolve, então vamos lá. Coisa boa. A Francilene Lima está dizendo que Keila é gestora da Arém Silva Jardim. Keila Lima é de Vitória de Santo Antão, Francilene, é da minha cidade. Estou identificando tranquilamente aqui. Nós temos aqui o Marvinhos Oliveira. Carreiro, o que você achou da atitude do presidente ao ameaçar dar porrada na boca de um jornalista, já que você é jornalista? Rapaz, isso é incrível. Isso mancha a história da presidência da República. Mancha gravemente. Ninguém pode ameaçar repórter. Repórter, ele é a ponta do problema da imprensa. Ele está ali não porque ele acha bonito, mas porque ele representa a voz do povo. Quem se nega a falar com o repórter, se nega a falar com o povo. Que a ponte entre o povo e a autoridade é o repórter. Além do mais, quando você ameaça bater um repórter, você ameaça bater no povo. É muito grave isso tudo. Não tenha dúvida disso. O repórter não é apenas um boneco que está ali. É o representante do jornal e, portanto, do povo que está querendo saber as coisas através do repórter. Ok, Carreiro, respondida a pergunta, a gente vai agora, né? Vai reencaixar as coisas e a gente vai fazer as perguntas, colocar as perguntas dos estudantes. Tá certo? Uhum. Vamos lá. Meu nome é Gabriela Xavier, eu estudo no Arém Dom Vitória, estou no 2º ano agora. E, senhor Raimundo, sobre o seu livro, Minha Alma é Irmã de Deus, é o romance que conclui a tetralogia Quarteto Áspero. Nele, um dos personagens menos representativo tem uma frase impactante: eu sou a terceira pessoa depois de ninguém. Essa obra traz a metáfora de uma geração que precisa sobreviver e tem que lutar sozinha para alcançar a posição social. Publicada em 2010, tem que lutar sozinha para alcançar a posição social. Publicada em 2010, como você vê a importância dele após 10 anos?
Olá, me chamo Arthur Amorim, ex-aluno da Erendel Vital, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje no Conversa com o escritor Raimundo Carreiro, que é uma grande referência na literatura. Então, é sabido que a obra Somos Pedra que se Consome foi seu 10º livro publicado, um sucesso de crítica e público. O que gostaria de saber é o seguinte: Somos Pedra que se Consome é baseado em situações reais? Conta pra gente como se deu esse processo de escrita. Boa tarde, meu nome é Tuane Vitória, eu sou do 1º ano A e hoje eu vim falar de como é um pouquinho a minha relação com a literatura. A minha obra favorita é Dom Casmurro, de um dos meus escritores favoritos, Machado de Assis, que também compôs As Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também é excelente. A minha pergunta de hoje para o escritor é: Raimundo, em O Amor Não Tem Bons Sentimentos, o personagem ama arrebatadoramente, mas também é julgado por sua paixão desmedida. Essa temática se encaixa perfeitamente na nossa geração. Essa obra foi inspirada em alguma situação real? Dentro do mais rápido possível. Primeiro, a terceira pessoa, depois de ninguém, essa resposta eu ouvi quando a minha amiga, lá eu era chefe da redação da Enlurb, e essa minha amiga foi fazer uma entrevista para o curso dela, para o TCC do curso de jornalismo dela, curso de vídeo. E encontrou um homem na rua, um pobre, um dessas pessoas catadoras, perguntou a ele: quem o senhor imagina que é? Ele disse: eu sou a terceira pessoa depois de ninguém. Isso é muito grave. Ou seja, a pessoa sabe que não tem identidade. Ele se humilha para viver. Não há nada mais grave, nada mais forte, nada mais inquietante do que a pessoa se humilhar para viver. É gravíssimo. Depois, O Amor Não Tem Sentimento. Desculpe. Somos Pedras que Consomem? Sim. Foi baseado em fatos reais. Se você abre o livro, no final do livro tem uma partezinha que corresponde à minha pesquisa. Eu na época, assinei os 3 grandes jornais, o Estado, a Folha, o Globo, aliás, 4, e o Brasil. Assinei as 2 revistas, Veja e Isto É, e comecei a fazer uma pesquisa sobre o que estava acontecendo no Brasil com as mulheres, com os meninos, que são sempre na preocupações minhas. E percebi duramente que as crianças e as mulheres são vítimas de grande violência no país. Não é novidade, sempre foi assim. E Somos Pedras que Consomem, é isso, exatamente isso, com certeza. Carreiro, a gente vai agora para a leitura, né? Que você ficou de fazer, que é a leitura e deleite. Eu vou soltar a vinheta aqui, e aí você daqui a pouco começa quando a gente concluir a vinheta aqui, tá? O que é que eu faço? Com você, Carreiro, você lê para a gente. Olha, eu vou ler parte do meu conto que eu escrevi agora para integrar o livro, mas uma pena não vai integrar porque não dá mais tempo. É a história de uma família miserável, na verdade, não só pobre, pobres somos nós, falando miseráveis, que mora nesses casebres aí pelo campo. E a menina é estuprada. É mais ou menos o espelho dos fatos que nós vimos esses dias. Então, é assim. A rua terminava de repente, tomada de surpresa. Dessas ruas desoladas e tristes, não construídas, mas implantadas, feito pedra do deserto para servir ao sol e ao vento, escorraçada pela chuva e pela tempestade, resistindo, um miserável de pé, parado, com o rosto imóvel. Parecia a fome que corta o homem ao meio, corta e interrompe a esperança. Depois vinha um descampado de plantas rasteiras, espinhos, gravetos, folhas secas e pedras. A terra e areia. E os bichos, porcos, bodes, galinha, urubus,
Quando chovia, se é que chovia, coisa estranha e ausente, os porcos se lambuzavam em poças, em meio a galinhas, patos e urubus, em meio a lavagens que as pessoas vinham jogar ali. Não era raro encontrar meninos nus brincando entre porcos, galinhas e urubus. A infância jogada no lixo que se amontoava. Aliás, em muitos lugares havia monturo, onde costumava jogar até fetos mortos. Para só então surgir a casa. Uma casa tão pobre e tão miserável que não se podia dizer uma casa. Talvez um casebre, talvez um mucambo, talvez uma latada, sem cimento, sem pedra, sem cal. Uma casa, é assim que se diz, não é? Pelo hábito, pelo costume, uma casa. Eis a casa, é o que se pretende dizer. Uma casa tão desgraçada, tão carregada de dor, que não merece sequer a companhia de uma rua desolada e triste, implantada ali, porque não havia outro lugar. Era o que restava à caçanta. Uma rua, um deserto, uma casa. Talvez uma vida, sim. Tal porque ali estava uma vida à espreita. Uma vida, pedindo ajuda. Era tudo o que eu precisava. Ajuda, socorro e insulto. Ajuda e socorro. E recebendo insulto, agressão, tapa na cara. Uma menina estuprada, ofendida, maltratada e humilhada. Habitante da casa, a menina precisava viver. Agredida no corpo, na alma, no sangue, precisava viver. Tudo precisa viver. Continuar viva. A vida, assim, tudo se ama. A vida, assim, tudo se ama. Tudo que move se ama, tudo. Vieram insultá-la, muitos insultá-la e ela sangrava. Sangrava muito, no corpo e no espírito. A alma crucificada, ela chorava. Chorava e sangrava. Chorava, sangrava, sofria. Ela, a menina. Naquele instante, ela se arrastou naquele que chamado de quarto. Um salão grande, de chão batido, dividido por mulambos, e dizia, aqui há uma sala, aqui uma cozinha, aqui é o quarto, e de fato havia um colchão. Um único colchão ao lado. Uma caixa que servia de guarda-roupa, colocada a um saco de roupa suja. Quando se podia mesmo distinguir roupa limpa e roupa suja. A mesma coisa, distribuídas. Na casa, ou naquele que chamava de casa, ainda assim, a contragosto, vieram ela, a menina, viviam ela, a menina, Piedade e os pais, Dario e Dora, o irmão Golias e a irmã Soluços. Piedade teve dificuldade, muita dificuldade de viver, desde o nascimento, comendo farelo de porco, caroço de manga e banana. Apenas e só. Até o que veio a garapa, água e açúcar. Servida numa colherinha, essa colherinha que as madres trouxeram e chamavam soro. Chegaram as madres, vai um dia as madres na companhia do vigário, logo dizendo, esta menina vai morrer. Como é que a senhora diz isso? Chega assim e vai logo dizendo, vai morrer, para trazer essa notícia, ficasse em casa. E esta pintura na cara. Quem pintou a cara da menina? Não é pintura não, madre. É manga. Ela come manga logo que acorda, desde a manhã até a noite do dia. Só isso. E o que ela vai fazer? Qual a idade dela? 2 anos. 2 anos, com este corpo de 3 meses, ainda assim se dá graças a Deus. Por isso, lhe digo, vai morrer. Sim, morrer, morre. Mas não é agora. E o que mais come? Se come farelo de porco e banana. Vai queimar, a madre levanta a menina pelas aquecidas e a menina se derrete na diarreia. Sem cheiro, escorre pela perna, suja o chão. Enquanto a mãe Dora corre pelo terreiro, as mãos levantando as mãos. Acuda, acuda. A menina se derrete. E já o pai providencia uma toalha, que é uma estopa e envolve Piedade. Não passa não, isso não passa não. A madre dizia e lamentava. A cólica, a diarreia, emborcando um pequeno corpo numa bacia. A mãe preparava uma mesinha, que era um chá para fazê-la beber, mesmo que ela cuspisse. Tempo durou a cena, até que cuidasse de empurrar uma banana goela abaixo, agora para, sim, nem que ela não queira. Engasga, engulha, berra alto, muito alto. Quando precisou, em seguida joga fora a água suja. Por pouco a madre não atira aos corpos o corpo mirrado da menina.
nem foi preciso. Em seguida, o vigário e os madres voltaram para a casa paroquial. Os pais saíram para banhos em açudes e cacimbas, em qualquer lugar onde houvesse água. Água de verdade, compreende? Nos distantes, em lugares diversos, nos longes. Enquanto a menina banhada e limpa, deitava-se no chão da família, no colchão da família, a irmã veio lhe trazer banana, outra banana para segurar a tripa, disseram, para segurar a diarreia que insistia, persistia e colocava a vida da menina em risco. Então, meninazinha, perdendo a água do corpo, se é certo assim. Precisava se convencer de que ali vivia num corpo de verdade. O irmão Golias precisou também sair. Queria tomar um banho na aventura dos longes e deixou Piedade sozinha, embolando com a banana nas mãos. Um bichinho batendo as pernas e os braços. Quando aqueles pequenos pedaços do corpo podiam ser chamados certamente de pernas e braços. Chorou, chorinho baixo, sem forças, para chegar aos ouvidos, diminuindo para dormir no peito de menina cansada e faminta, sacudindo-se, o corpo fraco dormiu. A mãe Dora gritou, minha filha, e dizia minha filha com as lágrimas escorrendo pelo rosto limpo. O pai bem atrás, ainda não vira a filha. A mulher, sempre os braços levantados, berrava. O porco, o inacreditável nos olhos que não vieram ver. Os dentes do porco avançavam e mordiam o braço pequeno, sujo e magro da menina, e se confundia com o resto de banana. Mordia. O porco mordia sempre, e mordia. Os roncos do porco e o choro de Piedade se misturavam. Numa abocanhada na banana, o animal arrancara, ou acabava de arrancar, o dedo mindinho da garota. Um dedinho miúdo, de nada, sem osso, que não conhecia gordura, sem carne, um dedo quase sem dedo, tão miudinho. A porta abria, a garota abria a boca num esgar de choro que não chegava a um pio, e por isso mesmo não era ouvido. Mesmo o rosto, tão pequeno e tão acanhado, nem sequer lembrava um rosto inteiramente devastado pela boca aberta, pela boca escancarada. Também os olhos miúdos e negros, duas jabuticabas, saltando de severos e horrorizados. Estavam horrorizados os olhos da menina. O rosto desfigurado, completamente desfigurado. Boca aberta, torta e enorme. Os dentes querendo nascer. As sobrancelhas tortas, riscando o rosto em direção do nariz. Na verdade, uma contorção. Eu sei, mas tem 10 minutos, 15 minutos. Eu não posso falar. Deixa eu achar aqui um pouco para não ler tudo, que não vai terminar nunca. Tá certo, Carreiro. Fique à vontade. Para a gente está sendo uma alegria. A gente só não quer causar transtorno aí no seu outro compromisso, mas aí para a gente é uma honra poder ter o texto, a leitura aí. O que é que estão comemorando? Soltando fogo? Que fez Golias? Sentou os pais no chão, levou Piedade com água, só água e sabão. O que é que ela tinha? Esfregando bem, forte, e o resto da mão esfarelada, pelos 2 dentes alvos e grossos do porco. Deitou-a entre panos, nem limpos nem sujos, panos. Piedade piava. Golias começava a chorar. Deixa eu ver aqui, eu estou perdido aqui. Tranquilo, Carreiro, tranquilo. Daqui a pouco, né, só informando, a gente vai fazer o sorteio o pior dos livros. Temos a participação de 123 pessoas que preencheram o formulário. Não, me perdi aqui, não fale. Carreiro,
Oi, oi. Tranquilo, Carreiro, tranquilo. A gente não quer criar problema, viu? Não se aperrei, não. Você fica à vontade, viu? Olha aqui. Encontrou? Passados os dias, pareceu-lhe ouvir um piado no próprio corpo, ou naquilo que chamavam de corpo. As pessoas diziam, é um corpo, e ela acreditava, eu tenho um corpo. Passou a dizer a si mesmo, no segredo da noite, quando acordava para ir ao terreirinho. Ali no terreirinho, ia despejar água. Aprendeu desde muito cedo, como aprendeu a detestar Golias. Ele que vinha no voto da noite e fazia aquelas coisas, sempre com açoite no peito. Vontade de morrer, vontade de matar. Numa dessas, voltou com a pedra na mão. Parecia feita de encomenda. Esta pedra que colocou embaixo da cabeça, feito que tivesse um travesseiro. Ela não conhecia travesseiro, mas devia ser assim. Foi que ele veio, assim, na noite. Deitou-se primeiro ao lado, sem pressa, pulou sobre ela, os dedos no pescoço. Não fale. Foi assim. Comprei o revólver para matar os dois se você falar. Não, não é assim nosso acordo, que é acordo. Os dois calados, e o momento não podia ser melhor. Bateu com a presa, a pedra na cabeça do irmão, assim bateu. Uma força de escândalo e o urro. Um urro misturado com sangue que se derramou sobre ela e os pais gritando. O que foi? O que foi? Levantaram-se todos nos ais, naquela escuridão de quarto sem velas. A mãe vindo a ela, na leveza da voz. O que foi, minha filha? Você sabe dizer? Foi Golias, minha mãe. Ele parece que morreu. Morreu? O pai chegou com um gravete aceso na mão, a maneira de iluminar o caminho. Foi você quem fez isso, minha filha? Isso o quê? Piedade contou então. Anos e anos, ele fazendo aquilo com ameaça aos pais e pensando numa maneira de se livrar. Foi ao terreirinho e lá, bem perto, onde estava, descobriu a pedra que na verdade já vira. Programou, projetou. É assim que vou matar meu irmão. Matar meu irmão, minha filha. Sim, ele não me matou. Você acha que isso é matar? Sim, foi assim que ele matou. Você morreu? Morrera no instante em que ele fora estuprada, por fazia tantos anos. Ele comparecia à noite para importuná-la, para se debruçar sobre o corpo, já sem vida, o que era o dela. Sem sensibilidade, sem dor e sem prazer. Apenas um corpo, se era um corpo mesmo. Aquilo ali não sabe? A mãe respondeu, sei. Se escutaram, tiveram que duvidar, porque estava escuro, muito escuro, até que Golias se moveu. Tentava ficar de bruços e gemia, e gemia, e gemia. Quer falar, ele gemia. Quer falar, ele gemia. Dario estava no terreiro. Ela, a menina, imaginava. Depois ele voltou com um caneco cheio d'água, jogou na cara do filho, e ele gemia, e ele gemia. A noite continuava. O filho disse que era chamado por ela para o gostoso da noite. Filho da puta. Minha filha nunca disse isso. Sim, disse, e muitas vezes. Foi então que o pai Dario se levantou de dentro do escuro, reclamou, homem não mente, ela mente. Ainda assim, a mãe o amparou, lavou o rosto e escolheu no lugar do colchão. Fica aí, ela mente. E ali a menina estava chorando. Quando o dia amanhecer, vamos levar para o hospital. O que de fato aconteceu? Foi tratada, cuidada. Sorte ela não ter força. O ferimento é de pele. Não afetou o cérebro. O médico disse 2 dias depois, quando foram visitá-lo. Ela está grávida. E o que anda fazendo pelo mundo, sabe dizer? Anda pedindo esmola, o que sempre fez. Mãos estendidas nas ruas, nas calçadas, nas pontas, nos bares, já está crescendo os peitinhos. Olha o povo, olha os moleques da rua, os homens. Já está crescendo os peitinhos. Diziam e riam todos. Os outros queriam pegar. 2 molas, mas querem mamar e ameaçavam o homem gordo, de bigodes, estendendo a mão quase tocando nos pequenos seios, sem sutiã debaixo da blusa. Vai botar um sutiã, menina. Depois não sabe o que acontece. E ela escondia-se com os braços sobre o busto, cheio de recado. A menina de 8 anos, ouvindo espantada. Grávida, fazer o quê? Tomou mesinha, chá. Que coisa mais feia. Fazendo essa coisa feia no escuro, se aproveitando, não é? E ainda vomita, o tempo todo vomitando. Está com entoso, correndo pelo mato para se esconder do pai. Deixa ela, Golias. A menina precisa de descanso. Deixa ela. A menina nem pode dormir. Chegou chorando, ferido na testa. Pronto.
Aqui termina o conto. Você desculpe que foi uma leitura. Gratidão, Carreiro. As pessoas estão lá no YouTube, lá no chat, agradecendo, felizes com essa sua participação, com essa verdade, com essa sua espontaneidade. Na verdade, isso é que é o legal, não é? E aqui não tem maquiagem, né? A gente é o que é de fato. Obrigado, meu irmão. Obrigado, foi ótimo. A gente vai para o sorteio, é rapidinho agora, bem rapidinho. Vai lá, porque está na hora da minha aula. Está na hora mesmo. Carreiro tem uma aula daqui a pouco. E vamos. Bom, Carreiro, nós temos, como eu falei antes, 123 pessoas que concorreram, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui o sorteador, 123 pessoas, e deixa eu ver aqui. Vamos ver quais são os números. Sorteei 5 números. Vai tocando que eu estou ouvindo. Ok, sorteei 5 números e os números foram 29, 21, 69, 120. 120, ok? Então, eu só quero saber aqui para dizer a você quem são as pessoas. 29. 29 foi Érica Menezes Reis, e Érica Menezes Reis é de... Deixa eu ver de onde ela é. Ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, o primeiro prêmio, o primeiro livro vai para Érica Menezes. O outro número 21 foi para Isabelle Moraes Costa. Isabelle Moraes Costa é de Maceió, Alagoas. O próximo é o 53. 53. Gabriel Belmonte. Gabriel Belmonte é de Laranjeiras, o bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E nós temos ainda 69. 69. Lucimério Porto. Lucimério Porto é de Angelim, Pernambuco. Ok? E, por fim, o número 120. 120, lá no finzinho. Chegar lá. Heloísa Ribeiro de Sales. Heloísa Ribeiro de Sales. Ela é de Olinda, Pernambuco. Ela é de Rio Doce. Bom, Carreiro. Rapaz, magnífico, magnífico. Muito obrigado pela tua presença aqui. Sou eu que fizer essas considerações finais. Essa coisa atropelada, por favor, desculpe. Qualquer dia a gente faz uma mais calmo, mais leve. Tá bem? Meu querido. Um abraço e muita gratidão. Pessoal que acompanhou, grande abraço. Nas mulheres, um beijo grande, nos homens, muito abraço. E até outro dia. A gente se vê nesse mundo, meu Deus. Tá certo, querido.